No dia 12 de dezembro, iniciamos a lunação em Sagitário, pedindo otimismo, fé, espírito de aventura e ampliação da visão. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a alunação vai acontecer no signo de Sagitário, vou deixar aqui o vídeo do ingresso do Sol neste signo para quem não assistiu se inteirar dos potenciais e energias que a gente vai trabalhar. Lembrando que a fase nova, marca ali o momento em que está iniciando o ciclo, portanto a gente não enxerga a Lua no céu, A conjunção que acontece na eclíptica, a Lua não está visível porque a face que está voltada para o Sol, entre aspas, voltada, porque a Lua continua lá no seu movimento de rotação normal. A face que a gente enxerga não está recebendo luz, então é por isso que a gente não enxerga a Lua no céu. Isso dá uma sensação de que as coisas estão meio perdidas, É muito similar à Lua fora de curso, porque a gente meio que perde o referencial, mas a Lua tá lá, apesar da gente não enxergar, Vamos considerar isso. E essa energia precisa ser compensada com um pouco mais de esforço, dedicação, principalmente quem trabalha com diagnósticos, análises, pode sentir uma dificuldade maior em utilizar essas faculdades por conta desse movimento da Lua. Então é importante que a gente considere e se esforce nesse sentido. E marca também o momento que a gente começa a plantar, Pegar a terra que foi preparada no ciclo anterior, na lua quarto minguante, e começar a plantar as sementes daquilo que a gente quer. Não necessariamente eu estou falando de plantar de fato, mas se a gente olhar na agricultura, no cultivo, a gente vai ver que as fases da lua são muito importantes e existem plantas que você não pode semear antes da lua nova, então é importante ficar ligado. É uma fase em que os líquidos tendem a estar mais na base, então não tem tanto líquido nas pontas, facilita cortes, podas e etc, mesmo que a gente esteja entrando aqui na fase de plantio. Então, nesse sentido, o que a gente quer que desenvolva durante essa lunação? Os objetivos têm que caber num prazo de 27, no máximo 29 dias, como eu sempre repito aqui. Então, visualizem, Às vezes há algo em andamento que pode ser beneficiado por essa energia, mas é preciso ter em mente que vai ser necessário trabalhar de acordo com o que pede cada fase. Agora, por exemplo, a gente está iniciando algo. Então é um momento que preferencialmente a gente não deve falar sobre aquilo que foi iniciado, O ideal é que se trabalhe, invista energia, que nesse caso quer dizer fazer as coisas mesmo, Ficar pensando positivo, isso não é investir energia. Quando eu digo investir energia, é pegar as coisas que precisam desse potencial e trabalhar ativamente em cima delas ali, para que quando chegar o auge lá na colheita ou na quadratura minguante, a gente tenha de fato os resultados. Acontecendo no signo de Sagitário, então pede entusiasmo, fé, otimismo, espírito de aventura, O Sagitário é que vai se aventurar longe, por isso tem muita ressonância com viagens ao exterior, na casa 9, que é a casa original de Sagitário, cultura estrangeira, ampliação de horizontes da energia que recebe de Júpiter. Então eu preciso enxergar além. Sagitário também era um centauro, Então às vezes tem essa coisa com os esportes, porque tem aquela parte musculosa, muito forte, atlética, então tem muita relação com o esporte. É preciso então fazer o que nessa alunação? Movimentar, não só tomar as atitudes necessárias, o plantio, mas agir, porque o Sol está pedindo que a gente coloque a energia para fluir dessa forma, só que para isso é preciso, trabalhar, movimentar, é do elemento fogo, então o entusiasmo, tá sempre animado, brincalhão, é uma energia brincalhona que se diverte muito e isso também precisa ser incorporado. Às vezes a gente está passando por situações desafiadoras, de crise mesmo, vamos usar essa palavra, e isso pede também
Se a gente for usar essa energia que tem a animação, que tem entusiasmo, porque senão o fogo começa a perder ali a força. Então é nesse sentido, né? Porque são labaredas amplas, o fogo que consome tudo e a gente precisa dessa empolgação, dessa força toda para mover os objetivos aí. Também ampliar os horizontes, porque às vezes a gente fica muito restrito àquilo que é o nosso senso comum, não enxerga muito além, fica muito restritivo, né? Perde a visão, fica cego, míope e às vezes não enxerga que as situações estão ali por um motivo maior ou um sentido maior, porque a grande busca da vida, pode-se dizer de atirar a flecha de Sagitário, é a gente tentar dar um sentido para a nossa vida. Isso não necessariamente quer dizer que nós vamos ter absoluta certeza, né? Olha o pleonasmo, de que a gente veio fazer alguma coisa, que a gente veio para ser isso ou para ser aquilo, mas vai depender muito daquilo que eu sempre falo, o filtro, a ressonância interna. Então, se bateu com você, é aquilo que você tem que fazer. Isso é que é dar sentido, né? Não precisa dessa ideia de missão, de que veio. Se isso é que der sentido para você, também tanto faz. Mas a gente está aqui para se realizar. Então, é muito importante também enxergar além, porque às vezes a gente fica restrito, confinado ali, míope, né? Fechadinho naquela visão, reclamando da vida, insatisfeito, porque a gente não entendeu como que a gente pode significar a nossa própria vida. E não necessariamente isso quer dizer que precisa ser através de carreira. Tem diversas formas, muitas formas, né? O importante é ir passando ali por alguma delas, isso que eu chamo de ampliar a visão, que é enxergar além, para perceber aquilo que talvez é para você ou não. Dessas energias todas, dessas visões todas, vai depender o resultado dessa alunação. Então é importante que tenha visão, que tenha meta, continuar acreditando, trabalhar com a fé internamente, não é necessariamente uma religião aqui, é a fé como faculdade humana. Então aquilo que a gente fizer nesse período, a gente precisa acreditar de corpo inteiro, né? De alma inteira, colocando esse sentido no corpo todo, porque isso é que vai movimentar aí os objetivos. E vamos então para as mandalas, então se preparem, pega pipoca, senta confortável, porque é aquele vídeo mais longo e a gente vai ver cada uma das fases para se preparar melhor. Então vamos para mais uma alunação acontecendo agora no signo de Sagitário, no dia 12 de dezembro, às 20 horas e 31 do horário de Brasília, o mapa da lua nova, né? O momento em que as energias se renovam. Agora, sobre a égide de Sagitário, né? Então a gente tem que considerar os temas que esse signo representa, né? Trazer o entusiasmo, o senso de aventura, o estrangeiro, de olhar além, né? Ir além dos horizontes comuns, é a grande mensagem talvez aí do signo de Sagitário que a gente possa aproveitar, porque a gente precisa atirar a flecha ao longe e percorrer o caminho até onde essa flecha caiu, né? Então, quanto mais visão a gente tiver, eu sempre falo isso porque um dos principais pontos negativos do signo de Sagitário, e aí atenção que eu não estou falando das pessoas do signo, mas da energia em si, é bom lembrar disso, é ficar a cegueira, é exatamente ficar cego, restrito, míope, não enxergar além. Então essa energia se torna reclamona, resmungona, né? Uma energia que parece que não flui, parece que não tem aquela vivacidade do fogo de Sagitário, porque é o signo mais fogo, né, do elemento aí, porque é o signo que tem mais fogo, né, eu chamo até de labareda, porque são chamas que queimam altas, né, vão consumindo tudo aquilo pelo caminho, mostrando o entusiasmo, a motivação, a animação, a festividade que esse signo tem. E também o espírito de aventura, de desbravar. Todo signo de fogo tem um pouco disso, né? Precisa usar, precisa ter uma força maior ali para poder impulsionar, mas também precisa se aventurar além. O Sagitário gosta muito disso. Também trabalha com a fé, com a religiosidade, né? Eu costumo falar que é onde inicia a espiritualidade é o signo de Sagitário, porque a gente
aprende talvez a ter a crença, né? Utilizar a nossa habilidade interna, que é a crença. Fé e religião não são a mesma coisa, então é preciso lembrar disso também. A religião, a gente utiliza a fé, né, manifestada ali numa comunidade, numa união ali com pessoas que estão em afinidade, que a princípio estão em afinidade, né, pessoas que sentem a mesma força, sentem bem ali, mas a fé, ela vai além das religiões. Então é muito importante, porque quando se fala de Sagitário, todo mundo já acha que tem que correr para dentro de uma igreja, de um templo, né, de algum lugar assim que já conecta ali com o espiritual de uma forma quase que automática, e não é bem isso. A fé, né, a força que a gente tem para acreditar, ela vai muito além das religiões em si, ela não está submetida a nenhum tipo de religião do mundo. Então, dito isso, o que a gente precisa pensar, né? Como que nós vamos plantar com entusiasmo, com motivação, esse senso de aventura, trazendo uma visão, trazendo um horizonte mais amplo. Tudo que a gente começar a partir dessa lua cheia, ou, né, tiver aí uma preparação para iniciar durante essa fase, precisa desses temas, porque são temas que vão ser trabalhados ao longo de toda a lunação. Então, quando chegar no quarto crescente, a gente ainda vai ter que continuar acreditando, continuar motivado, continuar, né, ampliando essa visão. Ou no negativo a gente vai estar reclamando da vida, vai estar achando tudo muito ruim, que nada vai para frente. Isso também pode ser um tipo de semeadura, né? Não positivo, é claro, mas algo que às vezes acontece, né? A vida é cheia dessas situações que a gente precisa aprender a lidar. E quanto mais a gente souber do nosso mapa natal, das habilidades, né? Tendo um autoconhecimento, ou na verdade nem precisa ser pela via da astrologia, mas a partir do momento que, né, vai se conhecendo, vai aprendendo a lidar com isso, vai facilitando, entre aspas, o caminho, né? Às vezes eu falo, vai facilitando, então quer dizer que eu não vou ter que passar por situações que às vezes eu me sinta desafiado? Claro que vai, a vida é sempre isso, né? Eu já falei outras vezes. Só que quanto mais a gente aprender sobre os nossos talentos, vai, né, estranhamente vai ficando mais fácil. Mesmo as situações que a gente imagina assim que vai ser o fim do mundo, a gente consegue lidar com elas da melhor forma possível, porque a gente está num caminho positivo, num fluxo, num entendimento melhor, numa visão, né, trazendo isso aqui mais ampla. Então, quanto maior for essa visão e a nossa capacidade de percorrer o caminho até onde essa visão alcança, melhor tendem a ser os resultados durante essa fase. O ponto que a gente tem que observar, né, manter os radares ligados a 1000%, como eu sempre falo, é essa tensão aqui, ó, essa quadratura da lua nova, né, porque o Sol e Lua estão conjuntos, então eles formam um único, né? Eles se unem, entre aspas, na eclíptica durante essa fase e formam uma quadratura com quem? Com Netuno, com o mestre das ilusões, né? A consciência ali que tende sempre a enganação, e a gente precisa prestar muita atenção para lidar com ele, né? Eu falei bastante de Netuno na semana passada, o vídeo tá aqui no canal, quando ele recuperou o movimento direto. Você pode até observar que não tem mais o S nem o R, né? Ele tá direto. E então agora caminhando aqui também para formar a quadratura exata do Sol, né? Marcando ali o início da finalização do ciclo entre Sol e Netuno. Então é por isso que é muito importante. Porque se a gente não tiver uma atenção especial, não tiver o radar ligado a 1000%, como eu gosto de brincar aqui, a gente pode embarcar nessa miragem, nessas fantasias, dentro daquilo que está sendo plantado e acabar não vendo o resultado positivo. Então é muito importante ter atenção aí para as ilusões, para não embarcar nas miragens, né? Tentando ancorar na própria realidade, e pode ser um pouco desafiador, porque quando a gente fala de fé, de ter uma visão, né, da gente olhar o horizonte e criar uma imagem na nossa cabeça, isso é muito passivo de cair na enganação, na ilusão, no fantasioso e achar que vai resolver alguma coisa quando na verdade não está fazendo nada, né? E a gente vai ver que tem uma energia ali que pode ajudar nesse sentido. O ascendente cai a 20 graus de Câncer, pedindo empatia, sensibilidade,
capacidade da gente acolher, proteger, nutrir, né? Buscar nutrir aquilo que a gente quer que cresça. Câncer é o signo que a Lua rege. Então, se a Lua está fazendo a conjunção com o Sol e o signo está aqui no ascendente, quer dizer que a gente precisa incorporar em todos os empreendimentos que forem, né, carregar com essa energia, ou seja, tem ali algo que eu estou aplicando energia, seguindo aqui as fases da Lua, eu vou precisar também incorporar energia de Câncer, que é para acolhimento, para empatia, para proteger aquilo que foi plantado, nutrindo, né, para que cresça um dia. Então isso vai ser muito importante. E pensar também como que pode exatamente fortalecer isso, porque é um signo que busca acolher e proteger, mas para trazer segurança para aquilo que foi, né, plantado ali. E lá no meio do céu, na bússola dessa fase, aparece o signo de Touro, e é uma energia que pode ajudar, porque se a gente embarcar no Netuno, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar lá para cima, né, ver que o norte, aparece o signo de Touro. Então a gente tem que ter objetividade, praticidade, pé no chão, senso de realidade, trabalhar as habilidades para alcançar aquilo que a gente quer. Então, dentro daquilo que foi plantado ou dentro de algo, né, de algum projeto, empreendimento que vai colocar essa energia, tem que também ter, né, a segurança ali de saber que tenho as habilidades necessárias ou vou buscar desenvolvê-las, ainda que seja um ciclo aí de 28 dias no máximo, né? Então é muito rápido. Então eu preciso trabalhar nesse sentido e direcionar. E o principal é não perder o contato com a realidade. Vamos seguir agora para o quarto crescente e ver como que a gente vai precisar lidar para desenvolver as energias dessa lunação. Já o quarto crescente, que acontece no dia 19 de dezembro, às 15h39 do horário de Brasília, que é quando Sol e Lua formam quadratura exata, né, aspecto para astrologia, que marca a fase de quarto crescente. A Lua vai passar pelo signo de Peixes no momento, né? O Sol continua ali no finzinho de Sagitário. Então é importante que os temas de Peixes também vão ser relevantes para o crescimento, né, de tudo aquilo que foi plantado, como a gente viu na mandala de Lua Nova. Então agora, o que a gente pode trazer? O Peixes é dotado do amor incondicional, é o mais água de todos os signos, então tem, né, é uma sensibilidade muito grande, uma imaginação, tudo é quase infinito. Então é muito importante também prestar atenção nisso, porque a Lua tende a ter uma sensibilidade ainda maior quando está passando pelo signo de Peixes. Ou seja, a gente precisa ter uma atenção especial, porque a gente viu que o Netuno estava fazendo quadratura com a conjunção de Sol e Lua no momento da Lua Nova. E agora, aqui, ó, a Lua faz conjunção com o Netuno no momento da quadratura crescente, né, da fase de quarto crescente. Então é muito importante continuar trabalhando as miragens, as ilusões, as fantasias, porque além do Netuno reger o signo de Peixes, a Lua também faz conjunção com ele. Então torna isso ainda mais sensível, ainda mais, né, traz uma sensibilidade ainda maior, uma necessidade às vezes de escapismo, de fuga, para a gente recuperar o emocional e também da possibilidade de continuar dando ainda mais vazão a tudo aquilo que a gente sente. Só que também vem com o potencial muito sensível, muito criativo, imaginativo, de ir além dos limites, né, que é o que o signo de Peixes representa, o potencial de transcender as coisas, as questões físicas, as questões materiais, se fundir, né, com a verdadeira espiritualidade, conectando diretamente com o sagrado interior, com o divino, para trazer essa energia, esse fluxo favorável, né, que pode ser favorável para o desenvolvimento dessa fase. Lembrando que o quarto crescente requer que a gente já tenha o curso bem estabelecido e firme nesse curso, né? Não é o momento para dúvidas, para questionamentos se vai dar certo ou não. Quando chega no quarto crescente, né, 7 dias depois, a gente já passou pela fase crescente, a energia já começou a desenvolver e aquela continua em desenvolvimento até a fase de
de lua cheia. Só que isso requer, né, que a gente tenha aí esses temas todos que vão influenciar o momento ali com a lua em peixes, eles precisam ser considerados favoravelmente para trazer os ganhos, né, para trazer aquilo que está sendo idealizado aí para essa fase da luna, para essa lunação. E aí o que pode ajudar a gente a desenvolver é que o Sol está formando um sextil com o Saturno, né? Então o Saturno, que também está em peixes, pode dar uma ancorada nessa energia. Se ficar, né, fantasiosa demais, escapista demais, buscar o mundo fantástico, né, fugir para o mundo fantástico em vez de lidar com a realidade. Então pode ancorar no Saturno, trazendo as estruturas, os potenciais ali que podem favorecer muito os temas, né, dessa fase aí da alunação. Só que para isso é preciso ter responsabilidade, lidar com a sensação muitas vezes de limite, né, de limitação, de restrição, de rigores, principalmente naquilo que o Sol está irradiando para a Lua, né? Segundo a energia de Saturno, ele dá uma segurada se não aprender a estruturar, se não aprender a se responsabilizar por tudo aquilo que está em desenvolvimento. Então, uma energia que requer um pouco de atenção para trabalhar legal aí nessa fase dessa lunação. O Saturno em peixes também tem ali a energia, né, que eu estou falando para a Lua, mas também se estende para essa energia, principalmente para o amor incondicional, né, trazer essa compaixão para nós mesmos e também para aquilo que a gente está fazendo, trazendo tudo isso para utilizar favoravelmente, pode trazer resultados positivos em tudo aquilo que foi plantado durante essa fase. O ascendente cai a 19 graus de Touro, né? E o Urano está conjunto aqui. Então, o Touro, que antes estava no meio do céu na fase de lua nova, agora vem para o ascendente. Quer dizer que a gente precisa incorporar a praticidade, a objetividade, o senso de realidade, né? Observando as condições da materialidade, buscar melhorar o nosso sustento. Só que tem um detalhe, essa energia do Touro se torna imprevisível por conta da energia de Urano logo aqui conjunto com o ascendente. Isso quer dizer que toda vez que a gente tentar agir com um pouco mais de pé no chão, com um senso de realidade, mesmo assim a gente ainda vai ter que lidar com o elemento da imprevisibilidade, ou seja, incorporando isso, né, fazendo todo esse trabalho para continuar desenvolvendo nessa fase, ainda assim a gente vai precisar ter os radares ligados a 1000% com essa energia do Urano, que pode às vezes manifestar rupturas, mudanças bruscas que a gente nem sequer vai dar conta, e isso é o que pode comprometer os resultados. Então é continuar trabalhando nesse sentido, né? Principalmente trazendo essas energias positivas para atuar aí na alunação. E lá no meio do céu, como bússola, né, como destino aí dessa fase de quarto crescente, aparece o signo de Aquário, que é regido pelo próprio Urano. Então a gente vê que tem uma conversa aqui, né? Uma troca entre eles. Já Aquário pede excentricidade, né? Foco no coletivo. A visão de Aquário está sempre voltada para os problemas do mundo, para a humanidade, como pode atuar nesse sentido, como que pode beneficiar os grupos do qual faz parte, né? Os coletivos, os empreendimentos. Além de ter também um foco na inovação, né? Tem que estar de olho nessas coisas porque é a fase que a gente está vivendo de muita mudança, simbolizada por esse Urano em Touro, e também a fase de transição, simbolizada por esse meio do céu em Aquário. Para quem quiser, na verdade, né? Porque isso não é obrigatório, mas seria bom estar prestando atenção, mas seria bom ter uma atenção especial para essas mudanças e como essas tecnologias todas que estão surgindo, essas novas tendências, podem influenciar de repente os projetos que estão em andamento nessa alunação, conforme o meio do céu ali. E também trazer o amor fraternal, né? Aquilo que pode ajudar a beneficiar o coletivo do qual a gente faz parte. Ou essas ações, né? Sejam serviços, produtos, não importa o que seja, uma viagem, tudo precisa ter um foco em algo maior, não só pela característica da Lua, não só pela característica da Lua nova em Sagitário, mas agora também por esse meio do céu aí em Aquário. Vamos ver agora como vai ser o auge, a colheita na Lua cheia, né? Chegando então no auge, né? Na Lua cheia dessa fase, as energias mudam um pouco, vai acontecer no dia 26 de dezembro, né? Um dia depois do Natal aí, às 21h33 do horário de Brasília.
o Sol a 4 graus de Capricórnio, formando a oposição exata com a Lua a 4 graus de Câncer, aspecto que marca para a astrologia o momento da fase cheia. Então agora tudo vem à tona, os resultados, né? Mas é aquela revelação, aquela clareza que muitas vezes a gente tem sobre o que deu certo e o que ainda precisa ser implementado nessa fase. Tende a ser um momento de muita intensidade, principalmente porque a Lua vai estar em Câncer, né? Então a gente viu que o ascendente da Lua nova estava em Câncer, já indicando que a gente teria também essa energia, né, com essa importância toda do signo durante essa alunação. Então é muito importante ter a sensibilidade, a empatia, a Lua está no signo que ela rege, o acolhimento, a proteção, né? Às vezes o Câncer busca a aceitação para se sentir seguro, mas aquela segurança que para desenvolver o crescimento. Aqui a segurança é no sentido de os resultados terem sido suficientes. Se não for suficiente, vai precisar empregar mais energia para garantir que até o fim dessa fase os objetivos, né, sejam realizados. Lembrar que, como eu falo sempre, tem que caber no período aí da alunação, né? Não adianta pensar em objetivos muito longos se não cabe nesses 27, 28, às vezes 29 dias. E essa intensidade, essa sensibilidade do Câncer pode ajudar a gente nesse momento a acolher os resultados. Porque agora a gente está lidando com o Sol em Capricórnio, então a energia de Sagitário, né, do entusiasmo, da empolgação, da visão, tende a ficar um pouco menos... ficar mais contida agora, porque o Capricórnio é um signo mais rígido no sentido de que não se empolga com facilidade com qualquer coisa. Né? Tem uma certa desconfiança que vem do Saturno, que rege o signo, e a gente percebe a importância, né, que vai ser ter esse olhar no sentido de estrutura, de ambição, daquilo que queria alcançar, se o resultado foi o suficiente, né? Na verdade, se as ações que foram desenvolvidas ao longo desse período foram suficientes para dar o resultado esperado. Porque agora meio que há um balanço ali, né? O signo de Capricórnio faz isso. Vamos ver se os resultados, vamos ver se tudo que foi feito foi bem planejado, seguiu as etapas para manifestar cada vez mais os potenciais. Ou se ainda precisa, né, justamente colocar essas energias no objetivo para garantir que até o fim da alunação dê o fruto ali esperado. O Sol faz mais uma vez um sextil com Saturno, então assim, a gente vê que a energia de Saturno não só está no signo que ele rege, mas também numa energia forte, numa conversa forte com o Sol. E é um momento talvez aí de maior restrição e limitação, porque se o resultado a gente, né, ficar ali pessimista, pesaroso, de que não alcançou aquilo que queria, ou mesmo melancólico às vezes, que o resultado não foi tudo aquilo que a gente estava esperando, isso pode dar a sensação de que não vai realizar, não vai alcançar. Mas aí é preciso aprender as lições, aprender o que Saturno está tentando mostrar ali para poder desenvolver legal. Só que não vai para frente se não tivesse a estrutura, se não tivesse centrado, se responsabilizar no sentido não de culpa. Eu não trabalho com culpa aqui no Astro Libertação, né? A gente nem tem nada relacionado à culpa na astrologia. Talvez o Saturno poderia trazer isso, mas aí vai da interpretação local, né? Da cultura que a gente absorve, e essa é a grande dificuldade que às vezes a gente tem. Em vez da gente entender que tudo é um aprendizado, né? Demos o nosso melhor, conforme a energia de Saturno sempre pede, mas se ainda não for suficiente, vamos aprender o que falta. Mas não, a gente cai na culpa, eu deveria isso, arrependimentos e, enfim, essas energias que eu sempre lembro aqui que não ajudam. E como aqui está no eixo que é muito tradicional, Capricórnio, Câncer, né? Essas coisas também tem uma força muito grande aí. O meio pode exercer pressão se não tiver atento, se não tiver preparado. Inclusive, conforme eu falei, dessa questão de culpa, que é muito normal as pessoas acharem que sentir culpa é correto, quando na verdade o que elas estão fazendo é mal para si mesmas, né? Mas quando a gente coloca que está fazendo o nosso melhor, que somos todos aprendizes, né? Uma postura de humildade de verdade, a gente consegue lidar com isso. E vai muito
aproveitar aí o que vier à tona, seja positivo ou sejam ainda questões que precisam de uma lapidação. A Lua também tem um trígono com Saturno, então esse emocional de Câncer pode dar uma esfriada, uma enrijecida, se não for o amor incondicional aí para ajudar. Se de um lado a gente tem o Saturno segurando, do outro a gente tem o Júpiter também em aspecto de fluência com o Sol, um trígono e um sextil com a Lua, trazendo a expansão. Ou seja, né? Se a gente está de um extremo, que é assegurar, que é restringir, que é limitar, e do outro, que é expandir, crescer, essa disputa entre os temas lunares e solares e aquilo que está em desenvolvimento nessa lunação pode tender ao equilíbrio, né? Se a gente souber, principalmente mantendo ali a energia de Júpiter, a gente pode tender ao equilíbrio se a gente souber trabalhar com as energias que vem do Júpiter, né? Que são energias fortes aí, conforme o signo de Sagitário mostrou pra gente. Então é continuar acreditando, manter o otimismo, manter o entusiasmo, que isso pode ajudar. Isso pode muitas vezes fazer com que a gente alcance esse equilíbrio que às vezes está desafiado aí pelo próprio Saturno, né? Puxando a corda mais para o lado da restrição, enquanto Júpiter faz com que a gente acredite. Vivenciar esse conflito vai ser necessário para ter os resultados aí e continuar desenvolvendo nessa alunação. Aí o ascendente cai a 21 graus de Leão e a gente precisa justamente também incorporar esse espírito de aventura, essa coragem, essa ousadia, trazer o nosso brilho interior, né? Fazer brilhar a nossa estrela, incorporar isso nos projetos, mesmo com toda a energia que está desenhada aqui, conforme eu falei. Então, independente do que estiver acontecendo, a mensagem é: vamos brilhar, vamos, né, chamar a atenção de forma positiva para aquilo que a gente faz muito bem, porque isso pode trazer um reconhecimento, assim como também ter uma festividade, um entusiasmo que o signo de Leão também representa. Leão também é muito festivo, um pouco menos que o signo de Sagitário, mas também é dado a festas, a comemorar e tudo mais. Isso pode ajudar a lidar, inclusive, com os resultados que não nos agradaram nesse período. Às vezes a gente fica assim: ai, mas não foi o suficiente, ai, mas eu queria. Então comemore independente do que, né, se foi positivo ou não, se deu tão certo, se ainda não foi o suficiente, comemore assim mesmo, porque isso pode ajudar. E lá no meio do céu, né, a bússola está o signo de Gêmeos pedindo dinamismo, liberdade, trocas, contatos, né, às vezes o leva e traz. Quem são as pessoas que podem ajudar na coletividade, né, na vida profissional, na carreira? Muitas vezes, se essa energia da alunação está direcionada para esses temas, pode ser favorável trabalhar desse jeito. Então vamos seguir agora para o quarto minguante para a gente ver como tudo isso começa a se fechar durante essa alunação. E o quarto minguante, né, vai acontecer no dia 4 de janeiro de 2024, então já viramos o ano, né? A Lua vai estar a 13 graus de Libra, fazendo uma quadratura exata com o Sol a 13 graus de Capricórnio. O aspecto, mais uma vez, que marca o quarto minguante, também é uma quadratura, mas uma quadratura minguante, né? Ou seja, a Lua está se aproximando do Sol para iniciar uma nova fase, né? Uma nova conjunção, marcando o movimento em direção à próxima Lua nova. E o quarto minguante é o momento que a gente tende, pelo menos, a estar mais introspectivo, voltar mais para dentro, analisar as questões internas, ver como que tá tudo isso aí dentro, e aquilo que deu certo, aquilo que precisa ser eliminado e aquilo que ainda pode ser realizado, tem essa possibilidade também, né? O momento que começa a finalizar. Então a gente tem que ver, né, fazer toda essa análise e ainda também jogar fora aquilo que não prestou, aquilo que não ajudou, comportamentos, mudar os padrões. Para que algo novo possa surgir, a gente precisa mudar os padrões. Então esse é o momento de olhar e ver os resultados, né? Por mais que ainda não tenha alcançado os objetivos maiores, a gente pode chegar aqui e fazer essa mudança positiva, olhando principalmente aquilo que a gente quer realizar e ainda não alcançou. Então, o que a gente precisa mudar? Quais são os comportamentos? O que a gente tem que levar em consideração? A Lua passando no signo de Libra vai puxar muito para o lado do outro, né? Dos outros ali, as necessidades, como eu sempre falo.
Então, essas necessidades podem influenciar também nos resultados, né, dentro dessa alunação, aquilo que a gente quer alcançar. Então, é importante também considerar essa energia. Vai ser uma energia mais racional, mais intelectualizada, a gente pode entender melhor esses processos sem uma carga emocional tão grande a princípio, mas vai requerer também que a gente tenha uma harmonia, né, uma diplomacia para negociar com aquilo que não foi alcançado. Às vezes a gente fica muito frustrado e isso traz um certo peso. Então é muito importante considerar também porque o Sol passando em Capricórnio, a principal energia ali é para materializar resultados. Então, se ainda não foi alcançado, essa energia pode favorecer desde que a gente saiba lidar, né? Saiba utilizar. E é importante olhar para esse lado porque as estruturas, né? A concretização, melhor dizendo, depende muito de como a gente está plantando e de como a gente veio trabalhando até aqui. Então, pra gente, é como se dissesse que para ter o resultado vai depender das nossas ações, de como que a gente plantou tudo isso e se principalmente foi feito seguindo um planejamento, seguindo as etapas aí, né, fazendo de maneira mais estruturada, mais centrada possível. E se não seguiu dessa forma, é o momento de mudar isso. Por isso que eu tô falando, essa fase de finalização até a próxima lua nova, que vai ser no dia 11 de janeiro, daqui a pouquinho eu vou mostrar a mandala, precisa ter em mente que não é só eliminar aquilo que não prestou, mas também mudar muitas vezes aquilo que não ajudou. Então, se tentou realizar, às vezes da empolgação de Sagitário, onde começou tudo, e não deu resultado, é porque pode ter falhado no plano, pode ter falhado nas etapas estabelecidas, né? Porque como vai terminar em Capricórnio, a gente não tem como fugir. E também porque a gente viu Saturno ali muito presente nessa alunação, né? Então, quanto mais essa energia a gente puder trabalhar, mais favorável fica, aumentam as chances da gente alcançar aquilo que a gente quer. Aumentam as chances de alcançar aquilo que a gente quer. E ainda tem o trígono do Sol, né, com o Urano, que o Sol está se aplicando. E a gente ainda tem um trígono de Sol e Urano, né? O Sol está se aproximando para ficar exato, mas aqui a distância, né, em relação ao Sol é menor, porque o Sol é o luminar, tem muita luz, então com Urano ele faz esse aspecto aí que é um trígono. E aí a gente pode lidar melhor com as imprevisibilidades que ficaram desenhadas lá no momento da lua E aí a gente pode lidar melhor com as imprevisibilidades, jogar a luz sobre isso, né? Tentar clarear esse lado mais rebelde, mais que às vezes tenta realizar as coisas de qualquer jeito, quer porque quer aquilo que sente que deve ser, né? Porque o Urano é uma força para libertar. Só que a gente ainda não aprendeu a usar isso positivamente. Quando a gente não reprime, a gente excede, né, ali na radicalidade muitas vezes. Então fica radical demais, rebelde demais e não ajuda a alcançar o resultado. Esse trígono favorece isso. Agora, também traz a marca ali da imprevisibilidade, né? Porque as rupturas de Urano sempre acontecem e isso pode deixar aí as coisas um tanto quanto imprevisíveis, mesmo que a gente siga todas as energias que estão apontadas aqui. O ascendente cai na 27 graus de Libra, mais uma vez o signo de Libra, conforme a Lua passando ali. Então as energias, eu já falei, né? O foco ali, muitas vezes vai precisar prestar atenção na socialização, a usar o refinamento que esse signo traz para os temas que estão em desenvolvimento durante essa fase. Mas é importante também olhar o outro, né? Olhar o social, mas sem se perder muito nisso. Apesar de que a gente vai incorporar essa energia nos projetos, especialmente em projetos onde o foco é o outro, né? Ou seja, clientes, parcerias e assim por diante, é muito importante também considerar que não podemos perder de vista a nossa vontade, aquilo que a gente quer realizar, né? Aquilo que a gente quer alcançar. E lá no meio do céu, o signo de Câncer como bússola. O signo de Câncer que estava no ascendente no momento da lua nova, agora vem para o meio do céu, ou seja, se incorporamos, né, os elementos de Câncer, ou seja, se a gente incorporou essa energia durante a lua nova, agora a gente vai demonstrar isso na vida pública, carreira, profissão, o que pode beneficiar também de acordo com os objetivos aí. Mas lembrar que publicamente, né, dentro daquilo que a gente está trabalhando, está sendo esperado um acolhimento, um aconchego, uma proteção,
né? Essa capacidade de ter uma empatia e demonstrar isso de forma pública pode ser ali o que faz a virada, né? Porque dá a virada de chave e que também ajuda a lidar com essa fase de finalização, de olhar para dentro e ver aquilo que foi realizado ou não, sem aquele pulso mais firme que pode ser a autoexigência, pode ser uma cobrança muito forte e que acaba atrapalhando. Então aqui a gente chega ao final da fase, vamos dar uma espiada na próxima lua nova para a gente ver o que está reservado ali no pequeno spoiler, né? A próxima lua nova acontece no dia 11 de janeiro, né? Às 8h57 do horário de Brasília, Sol e Lua em conjunção, que é o aspecto que marca a fase nova, está aqui acontecendo no signo de Capricórnio. Então a gente vai ter que considerar para essa fase, muito importante vai ser a estrutura, o planejamento, aquilo que eu falei durante a lua cheia e o quarto minguante, como se já fosse uma preparação, né, para a gente já trazer para essa lua nova aquilo que ainda não pôde ser implementado durante as fases anteriores. Então é muito importante considerar o plano, ter uma ambição, né, enxergar além, e a ambição é, como eu sempre digo, né, não é passar por cima de todo mundo, conquistar as coisas a qualquer custo, mas a ambição de materializar resultados da melhor forma possível, concretizar as coisas, alcançar novos patamares dentro daquilo que se propôs. Então essa é uma ambição aí para a próxima lunação, né, que já a primeira de 2024. E similar ao que a gente acabou de ver na lunação atual, a gente tem o Netuno, né, o Sol ali vai fazer um sextil com o Netuno, o Urano está um trígono agora, com o Sol já está se afastando, então as imprevisibilidades vão ser marcantes aí na próxima lunação. Então é isso tudo que a gente tem para essa fase, né? Vamos nos preparar aí para trabalhar da melhor forma possível, lembrando que a gente está agora iniciando a lua nova em Sagitário e os temas que precisam ser considerados é da visão, da ampliação, né? De tirar ali, muitas vezes sair dos horizontes comuns, ampliar os horizontes, enxergar além, atirar a flecha ao longe e percorrer até onde ela caiu. Desejo uma ótima lunação e luz sempre para todos nós. É importante também considerar o Netuno e o Urano, né? Um com o potencial de ilusão, de enganação, que eu falei bastante, tem vídeo aqui no canal já, e o Urano com a imprevisibilidade, as rupturas, aquilo que muda instantaneamente, rebeldia, transgressão, um potencial ali que pode atrapalhar os resultados se a gente não tiver consciência. Quanto mais visão a gente tiver, melhor vai ser. E também entendendo que esse potencial é para libertação, que é para a gente sair, quebrar as correntes daquilo que nos aprisionam em relação aonde a gente quer chegar. Então, às vezes, os objetivos ali, a gente sente que está tudo amarrado. Pode ser que esse potencial de Urano ajude aí justamente a romper com esses limites. Tudo vai depender da visão, né? Porque tudo começa na mente. É o primeiro princípio hermético que diz que o todo é mente e o universo é mental. Então, de certa forma, tudo começa com essa ampliação. Se a gente está muito confinado, a gente precisa abrir os horizontes, trazer coisas novas, estudos, né? Aprendendo culturas diferentes, alguma coisa que faça com que a gente saia daquele ponto de estagnação. Como o auge vai acontecer com a energia de Capricórnio, é importante também que aquilo que a gente fizer é preciso ter um plano, ter uma estrutura, executar passo a passo, etapa por etapa, tentando manter ali, né, os resultados sem procurar atalhos, garantindo, porque quando chegar no auge, o Sol vai estar em Capricórnio, e aí a gente vai sentir essa cobrança, essa exigência, né? Se não foi feito com excelência, dando o melhor de cada um dentro daquilo que é possível, pode ser que o resultado não venha a ser satisfatório. Então é muito importante que, mesmo que ali na lua nova não tenha energia de Saturno, não tem Capricórnio, é importante considerar também, porque a lunação segue até que o momento da lua cheia vai acontecer com a lua em Câncer, com o Sol em Capricórnio, marcando mais uma vez as exigências, a energia de Saturno. Ambição no sentido de concretizar, né, de realizar, de atingir algo
e esse algo precisa ser sólido o suficiente para durar o teste do tempo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber mais sobre a alunação, como pode afetar o mapa natal, a lua do mapa, o que diz sobre você, sobre o autoconhecimento que você pode ter? Tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.